está assim meio enferrujado, deu para tirar um pouco dessa, né, desse negligência, né? Tem irmão que só fala do leão, não fala do leão da tribo de Judá mais. Esqueceu o ancião de dias, só briga pelo vovô. Mas, meu amado, está na hora de mudar esse discurso aí. Eu sei que você tem as suas preferências, mas o principal não é o leão nem o vovô. O principal é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. E o ancião de dias, o pai da eternidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, qual foi a palavra que a irmã enfatizou, hein? Que eu fiquei aqui. O que é para você fazer? Foi assim que você falou? Deus vai mandar outro. Vai mandar quem? É você mesmo que vai ter que fazer, né? E o texto bíblico que foi lido esta noite, quem lembra qual foi o texto? Isaías 6. Louvado seja Deus. Esse livro de Isaías, ele tem exatamente o mesmo número de livros que tem a Bíblia Sagrada. São quantos livros que a Bíblia tem? 66. Sendo que Isaías, ele divide a sua mensagem em duas temáticas. E é semelhante do capítulo 1 ao capítulo 39, né? Como se fosse o Velho Testamento. É a mensagem de juízo. Mas do 40 ao 66, são 27 capítulos. A mensagem de consolação, a mensagem de esperança para o povo de Judá. Glória a Deus. Isaías, ele profetiza, ele não era um boiadeiro como foi Amós, glória a Deus. Ele não era um sacerdote como foi Jeremias, glória a Deus. Ele não foi um profeta do norte como foi o profeta Jonas. Ele é considerado um dos profetas do reino do sul, da mesma forma como o profeta Miqueias, glória a Deus. E não era profeta que foi daqueles enviados para o exílio, pelo contrário, ele profetizou acerca desse exílio, glória a Deus. O texto vai dizer que lá em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 1, a visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias dos reis de Judá. Primeiro rei, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Provavelmente ele foi morto pela perseguição do filho de Ezequias, um dos piores reis que Judá teve, o rei Manassés. Mas a mensagem do profeta era uma mensagem de advertência, glória a Deus, uma mensagem de juízo, uma mensagem também de esperança. Ele é considerado o profeta messiânico, porque ele profetizou a respeito de Cristo, glória a Deus, profetizou sobre o seu nascimento, profetizou sobre a sua morte, e enfim, são várias profecias concernentes ao Messias de Deus. Por isso que é chamado profeta messiânico. A chamada de Isaías se dá no momento, como eu vou repetir, ele não era um cultivador de sicômoros, um boiadeiro como Amós. Ele não foi uma pessoa, ele era uma espécie de conselheiro real. Os reis da antiguidade, ele tinha aqueles profetas para lhe aconselhar, glória a Deus. Mas em determinado momento, o profeta se sentia constrangido para entregar uma mensagem para o rei, e o profeta, de fato e de verdade, ele não pode se constranger. Tem pessoas que querem continuar vivendo de qualquer forma,
de qualquer maneira. Por exemplo, o profeta que foi levado por Deus até Davi, depois de um ano que Davi escondeu o seu adultério, glória a Deus, Natã não foi assim pregar para ele, para apenas encorajar, animar, consolar. Não, Natã, porque a mensagem de Deus, ela tem esse propósito. Deus, ele vem fortalecer, Deus, ele vem consolar, Deus, ele vem salvar, Deus, ele vem renovar. A Bíblia diz que Isaías disse: os que esperam no Senhor, confiarão no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se fatigarão, porque é a força de Deus que está em nós. Glória a Deus. Mas tem determinado momento que o profeta tem que agir dessa forma, a contragosto do rei. Glória a Deus. Natã revelou o pecado de Davi, um ano por baixo dos panos, e através só de uma história interessante, que o rei Davi era diferente de Saul. Rei Davi reconheceu os seus próprios pecados. Como é bom quando a gente se constrange, se contrista e se arrepende de uma prática pecaminosa, e a partir daquele momento nós seguimos de fato e de verdade o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o irmão leu o capítulo 6, que é exatamente no versículo 1. Claro que ele profetizou no capítulo 5, no capítulo 1, e no 5 ele fala de alguns tipos de pecados. Ele denuncia os pecados daqueles homens de Judá. Por exemplo, veja aí, irmão Fred, o versículo 8, glória a Deus. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fique como os únicos moradores no meio da terra. Veja aí que naquele tempo já tinha aquelas pessoas, os grandes exploradores, né? Aqueles homens que queriam explorar os mais pobres, glória a Deus. Ele denuncia o pecado social daquela geração, glória a Deus. Outra palavra que ele diz está no versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem aqui aquelas pessoas que são inveterados no vinho, na bebida alcoólica. Ele trouxe uma mensagem para essas pessoas, glória a Deus. Se porventura, eu lembro de uma irmã, eu posso contar aqui, né, Léa? Porque já passou, né? Viu, irmã Vilani? É uma irmã que ela disse que ela aceitou a Jesus, né? Através de uma aprovação, que ela perdeu um filho, né? E ela falou, eu não sabia, eu estava dando discipulado, aula vem, próxima aula, e eu marquei o dia do batismo, que foi lá na praia de Iracema, Luciano, o dia que o Júnior se batizou nas águas. Mas ela disse que até antes do batismo ainda tomou uns gole, mas depois do batismo acabou com todo tipo de embriaguez. Glória a Deus. Não é o batismo que vai santificar, é uma consciência entre você e Deus. Mas a mensagem que Isaías prega é para aqueles que se levantam pela manhã, seguem a bebedice, demora até a noite, até que o vinho os esquenta. Deus tem misericórdia. Versículo 18: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, pelo pecado, como se fosse como cordas de carro. O pecado, a iniquidade, ela se tornou algo comum, algo como engenharia social. Isso aqui, entenda mais, isso aqui é tão comum, e se você não concordar com isso, você é uma pessoa relacionada com aversão, né? Você tem aversão a esse tipo de pessoa. Glória a Deus. Mas Isaías continua entregando a sua mensagem, e ele diz no versículo 20, de uma certa
a altura, ele diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Ai daqueles que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade. Faz do amargo doce, e do doce amargo. Isso aqui está falando de uma inversão de valores. A sociedade de Judá entrou numa situação em que os valores de Deus foram trocados pelos valores humanos, e ele está denunciando esse tipo de prática. Isaías continua ainda no versículo 22, no capítulo 5: ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. No 21, agora o 22, melhor dizendo: ai dos que são poderosos para beber vinho, homens forçosos para misturar bebida forte. 23, ai dos que justificam o ímpio por presentes, irmão Luciano, e negam a justiça. Aqui você já vai ver a corrupção em todos os aspectos da sociedade, desde a sociedade mais simples, até os aristocratas, até o próprio, como eu posso dizer, a instituição jurídica estava corrompida por causa de suborno, de presente. Isso é atual, melhor dizendo, isso só foi no tempo de Isaías, né? Mas a história continua. Os pecados dos homens se repetem, e a palavra que Deus deu a Isaías foi exatamente, ele foi falando, mas chegou o momento que Isaías, ele estava ao lado de Uzias. Uzias foi aquele rei que se manifestou, prosperou. Deus deu a Uzias a prosperidade, mas chegou o momento na vida do rei Uzias que ele cresceu, ele ficou grandão, ele achou o tal, e ele começou a trocar as questões. Ele assume o sacerdote, ele tira o sacerdote do lugar, ele entra no santo lugar, ele é leproso, a lepra ataca ele morre de lepra. E no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que a lepra o levou, Isaías tem um encontro maravilhoso com o Deus de Yahvé. Glória a Deus. Eu quero dizer com isso, é que muitas vezes a gente está na igreja falando do evangelho, na prática do cristianismo, anunciando os pecados, mas nós precisamos deixar que o Uzias aqui representa algo que tem que morrer em nossas vidas. Glória a Deus. Seria uma dependência política. Eu só não posso anunciar para Uzias os pecados. Nós não temos que temer os homens. Glória a Deus. Deus é maior. Deus é o dono da história. Se você quer viver com Deus, aleluia, você tem que morrer para si mesmo. Jesus disse em o capítulo 12 de João, no versículo 24, ele falou para si: se o grão de trigo caído na terra, se ele não morrer, ele fica só. Você quer ficar só? Você quer ser esse grão de trigo que tem que morrer? Porque quando o grão de trigo morre, sabe o que acontece? Essa é a lei né? A planta só vai germinar se o grão morrer. E o grão de trigo representa Jesus, e correspondente a nós, se o grão de trigo que somos nós, nós temos que deixar que o velho homem, a dependência de alguma questão do rei Uzias, alguma questão que nós estamos dependendo. Isaías agora não está mais dependendo de homem, ele está pronto para receber, e a visão em seguida é tremenda. Vem comigo para a visão. No capítulo 6 de Isaías, ele começa a tirar a visão dos homens, porque quando a gente começa a depender só dos homens, a gente diz: o rei agora morreu, e agora? Glória a Deus. Eu até preguei aqui uma vez, que disse: Moisés morreu, e agora? Elias morreu. E eu falei até de Jesus: quando Jesus morre, o grão de trigo morre, e agora o que é que vai ser da igreja? Glória a Deus. Ele teve visões de Deus. Que coisa tremenda, irmão. Ele viu o Senhor. É só isso mesmo que você tem que visualizar. Em meio a tantas dependências, em tantos pecados deste mundo, Isaías tem um encontro com Deus. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e um sublime trono.
Glória a Deus. Depois dessa visão, na verdade a visão ela vai mostrar coisas que Isaías ainda não tinha experimentado. Glória a Deus. E é importante quando a gente cresce. A gente não pode ficar só na mesmice. A irmã falou ali de uma dinâmica. O Espírito Santo, ele é dinâmico. Ele chama a gente, não para a gente ficar esquentando o banco, irmão Alisson. O Espírito Santo chama a gente, para a gente, glória a Deus, mesmo que nós não usamos um paletó e uma gravata, mas Deus chama você e eu para sair do comodismo. Glória a Deus. Você que entrou nessa noite aqui, a palavra já falou para você, a mensagem já tocou em você. É você mesmo, é você mesmo, glória a Deus. O que é para você fazer, é você que tem que fazer. Glória a Deus. Mas antes, Isaías está tendo um encontro teofânico, uma visão de Deus. E Jesus disse que Isaías viu a glória de Deus. A minha glória, Isaías teve essa visão. Irmãos, e a visão é essa. Ele viu a visão, como eu falei uma certa vez, que Isaías é um profeta antes do exílio. Ezequias é um profeta pós-exílio. Isaías tem uma visão exatamente da Judá indo para o exílio. Ezequias, lá junto ao rio Quebar, ele estava lá tendo visões de Deus, e Deus falou para ele, e exatamente os carros tronos, os anjos de Deus ali acampados, porque o poder de Deus não estava resumido a uma nação, o poder de Deus não estava resumido a uma instituição. Deus faz o que Ele quer. Ele retira o povo de Jerusalém, Ele manda o povo para a Babilônia, mas o poder de Deus estava lá em Babilônia com Ezequias, melhor dizendo, Ezequiel. Louvado seja Deus. E aqui a visão é uma visão angelical, uma visão da manifestação. Nós temos que aprender, que eu falei até aqui sobre o cântico dos serafins, não foi? Glória a Deus. Irmão, quando a igreja aprende a louvar a Deus, olha aqui, os serafins, eles estavam voando de forma dinâmica, com duas asas, cobria o quê? O rosto. Isso fala de quê? Quando você entra no templo, guarda não só o teu pé, guarda o teu coração. Glória a Deus. E haja de forma prudente dentro do culto. Glória a Deus. Não fique apenas como um religioso qualquer. Receba de Deus um espírito de reverência à presença de Deus, reverência ao Altíssimo Deus. Tenha reverência a este Deus Todo-Poderoso. Se os serafins estavam reverenciando ao Deus Yahvé, imagine eu e você. Glória a Deus. Com duas ele cobriu os seus pés. Isso fala de quê? Os chamados, ele tem que ter a visão de Deus. Os chamados, eles têm que morrer o velho homem. Os chamados, ele tem que ter a visão de que Deus, ele merece ser reverenciado. E além disso, ele merece obediência. Porque as duas asas cobriam os pés. Isso fala de obediência. Se você foi chamado por Deus, mas você não está obedecendo, eu e você precisamos entrar nesse ritmo da obediência. Glória a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Você pode sacrificar, mas sem obediência ninguém vai ao céu. Glória a Deus. Você pode adorar de qualquer jeito, mas tem que ter com reverência. Os chamados, eles recebem o impacto para adorar a Deus com reverência. Os que foram chamados, eles têm a chamada para obedecer. E interessante, com duas voavam. É um movimento dinâmico. O Espírito Santo não está parado, glória a Deus. Ezequiel viu isso, o Senhor saindo, os carros tronos saindo. Sai de Jerusalém, sai de Judá, sai de Israel, vai para a Babilônia, junto ao rio Quebar. Ele não está preso, ele está sendo em movimento. Os homens param, mas Deus não para. Tem muita gente parado. Irmão, vamos fazer a evangelização? Eu não. Que vá aqueles irmãos da missão. Eu prefiro ficar aqui sentado em berços esplêndidos, com as pernas estiradas. E a irmã cantou até o hino. Não vai cantar esse hino, pelo amor de Deus. Ele seria um sinal de ironia hipócrita.
mas que Deus tenha misericórdia. Vamos lá. Cântico dos serafins. Esse cântico aqui é um cântico que mostra que os chamados, eles têm que ter um compromisso, irmã Vilani, com a santidade de Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Glória a Deus. No dizer de Pedro, afasta-te de mim, porque sou um pecador. No dizer de Abraão, eu sou pó e cinza na tua presença. Glória a Deus. Isaías tem uma visão, e irmão, quanto mais você se aproxima desse Deus santo, você vê o seu próprio pecado, você vê a sua própria iniquidade, você vê as suas próprias limitações, você vê que precisa da graça de Deus, precisa do aperfeiçoamento de Deus, precisa do Espírito Santo. Faz a obra, Senhor. Eu preciso de mudança, eu não posso ficar do mesmo jeito. Isaías tem essa visão da glória, essa visão dos cânticos. E interessante, glória a Deus. Depois que ele ouviu tudo isso, aí tem a confissão. Aqui nós vamos entrar numa passagem, no momento da vida do ser humano, que tem pessoas que elas levam, como eu falei, Davi passou 1 ano escondendo o seu próprio pecado, mas no momento em que Isaías tem a visão, ele confessa diante de Deus. E a confissão é o quê? Ai de quem? Ai dos ébrios, ai daqueles roubadores, ai daqueles corruptos, ai daqueles fulano de tal, ciclano. Mas quando o ai é para os outros, agora o ai é de mim, é para mim. Tem uma mensagem que o irmão prega, né, que a enxada é a pá, né? Quando a mensagem está arrochando, aí o irmão diz assim: ei, é pá. Essa mensagem dá certinho para o irmão que não veio hoje para o culto. Não veio para o culto. Quando a mensagem é boa, enxada, isso aqui é para mim. Opa, toma posse aqui da promessa, toma posse aqui da bênção. Glória a Deus, mas tome posse mesmo, pelo amor de Deus. Mas não fique julgando os outros, não. Olhe para você mesmo. A questão aqui é pessoal, é o individual, é o indivíduo que tem que responder. Glória a Deus. E Isaías faz a confissão e repete que ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, mas Deus trouxe a restauração. Esse é um momento importante para os chamados. Glória a Deus. Em algum momento da nossa caminhada nós podemos fazer igual a Isaías. O profeta Isaías talvez tinha esse problema, irmãos, falava demais, e na multiplicação das palavras não vão faltar o erro. Glória a Deus. Isaías recebe essa mensagem. Eu preciso ser tocado por Deus, e Deus vai tocar exatamente na área da sua vida que você precisa. O chamado de Deus, Ele vai tocar exatamente. Glória a Deus. Eu não sei se Deus precisa tocar na sua mente, Deus precisa tocar no seu coração, Deus vai tocar nessa noite nos seus lábios. Mas Isaías recebeu o toque dos serafins, a brasa viva do altar de Deus, tocou exatamente nos lábios, e a partir daquela experiência, a palavra vai sair. Vamos lá, versículo 8. O que diz? Glória a Deus. Então, depois que ele foi purificado do seu pecado, depois que ele recebeu de Deus o chamado, depois que ele confirmou a Deus ali a confissão do seu próprio pecado, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz que dizia: irmão, o que dizia a voz? A irmã, quando falava essa palavra aí, essa palavra ela ferveu no meu coração. Glória a Deus. Porque é exatamente isso, glória a Deus, o que é para Isaías fazer, Deus está chamando. Você é o Isaías dessa história. Glória a Deus. Eu sou o Isaías dessa história. Eu preciso muitas vezes morrer para mim mesmo. Eu preciso, glória a Deus, ter uma visão da glória, uma visão da santidade, uma visão da obediência, uma visão da reverência. Compreender que Deus é um Deus dinâmico, é um Deus que não está parado, é um Deus que está trabalhando. Glória a Deus. E ouvir a sua voz, e ouvir a sua palavra, e ouvir o seu chamado. E a palavra de Deus está trazendo uma palavra para cada um de nós. E é exatamente isso. O que, irmãos? A quem enviarei? A quem há de ir por nós?
E é exatamente essa resposta nesta noite. Quem vai dar essa resposta? Glória a Deus. Isaías deu a sua resposta. Eu vou ter que dar minha resposta para Deus. Você já deu a sua resposta para o Senhor? Glória a Deus. O que você vai dizer nessa noite para o Senhor, hein? Diz o texto que Isaías, depois que ouviu aquela voz, a voz é o seguinte: a missão está determinada. A missão não é do pastor, a missão não é só do evangelista, a missão não é só do apóstolo, a missão não é só do mestre, a missão não é só do diácono, a missão não é só do auxiliar, a missão não é só do músico, a missão não é só do ministério feminino, a missão não é só da juventude, a missão não é só de qualquer que seja irmão, a missão é para todo aquele que invocar o nome do Senhor, a missão é para o adorador que adora em espírito e verdade, a missão é para o crente em Jesus, que aceitou a Cristo, que está na fé, glória a Deus, que está caminhando para Sião, que está na presença do Senhor, glória a Deus. É como a irmã falou: primeiro vem a mim, depois eu vou enviar-te. E o Senhor disse: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Por nós, glória a Deus. Qual é a resposta? Glória a Deus. Qual é a resposta? Qual é a sua resposta nessa noite, irmão? Eis-me aqui, Senhor. Envia outro. Moisés falou isso, irmão. Até Moisés. Senhor, ei, o fulano fala melhor do que eu. Eu já sou gago, 40 anos nesse deserto, desaprendi todas as letras do palácio, sem falar não. O que é para você fazer é você mesmo, ou com gagueira ou sem gagueira. Fala a palavra. Ou com limitação, ou sem curso, ou sem teologia, ou com teologia. Fala a palavra. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Eis aqui a palavra. Vamos ouvir a nossa irmã Áquila louvando a Deus. Glória a Deus. E esse é um louvor que eu vou passar aqui para o irmão. Ele vai fazer a questão a oferta missionária, né? Glória a Deus. Pois vamos, meus irmãos. Está aí a mensagem. Que Deus abençoe a igreja de Jesus.